Vamos ler a Bíblia no Salmo de número 38. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido. Ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Vamos ler o verso 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Salmo 51, graças a Deus. Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos fazer uma oração. Faça uma oração a Deus, como você sentir no teu coração. Meu Deus, nós lemos na tua palavra, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que as nações diante de ti são menos do que nada. Esta terra, meu Deus, tu faz dela estrados para os teus pés. Os anjos do Senhor, aqueles que nunca pecaram, quando estão na tua presença, diz o nosso profeta que eles são imundos diante de ti, porque tu és santo, santo, santo. Senhor, nós te pedimos, Pai, neste momento, que o teu Espírito Santo possa vir tomar, Senhor, a mente, o coração, tomar esta congregação, as nossas vidas, porque queremos entrar na tua presença. E a única maneira de entrarmos é através do novo e vivo caminho. Tu tens nos enviado a tua palavra, e esta palavra tem aberto um caminho para nós. Ela, Senhor meu Deus, tem, ó Pai, dado-nos a condição para podermos entrar na tua presença. O teu Espírito Santo, Senhor, nos faz diferente. Ó Deus, quando olhares para nós, não olha, Senhor meu Deus, diretamente em nós, mas olha através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, e ajuda-nos nesta noite, porque, Pai, sabendo a responsabilidade de trazer a tua palavra, eu suplico a unção do teu Espírito, a glória do Senhor neste lugar. Que o teu Espírito Santo trabalhe com a tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero sair do caminho, porque de mim eu não tenho nada.
Alimenta o teu rebanho, alimenta as tuas ovelhas e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus, que o Senhor continue abençoando a todos, que nós possamos ter um bom tempo na presença de Deus. E eu anunciei para vocês o culto de hoje, que eu estaria pregando sobre o tema Sinto Muito, Senhor, ou Eu Me Arrependo. Eu espero que o Espírito de Deus possa tomar a palavra que sair daqui e colocá-la no teu coração, de acordo com o desejo ou de acordo com aquilo que Deus quer que você saiba através desta palavra. Na mensagem Shalom, no parágrafo 14, o profeta de Deus diz: assim que estamos à frente a este ano, como todos os anos, tem um pesar. Um pesar por nossos erros no passado. E olhando adiante para o futuro da gloriosa luz de Cristo, sem dúvida que se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos. E esperamos isso, porque vai junto aos prós e aos contras. Essa é a lei da medida pela qual vivemos aqui nesta vida. Mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões. Quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros, que fizemos errado, então Ele perdoa esses erros. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por esses erros. Mensagem Shalom, do dia 19 de janeiro de 1964. Ainda no parágrafo 16. Mas para os que se voltarão neste ano novo, para a luz, então você ficará cada vez mais resplandecente, até aquele dia perfeito que buscamos, o aparecimento dele, onde toda a escuridão será desvanecida, e a razão disso é por isso que digo para a igreja do Deus vivo hoje, Shalom, porque nós somos as luzes dele. Jesus disse: sois a luz do mundo. Na mensagem Shalom, traduzida por Goiânia, do dia 12 de 1 de 64, tem duas mensagens Shalom. No parágrafo 137, o profeta de Deus diz: ano novo, ano novo. O que há sobre isto? Me traz esperança. Estamos um ano mais perto. Estamos um dia mais perto do que estávamos ontem. Estamos uma hora mais perto do que estávamos quando eu comecei. 15 minutos para as 11. E agora são 15 para o meio-dia. Estamos uma hora mais perto. Nós não olhamos para trás, olhamos para frente, vem? Oh, sim, Senhor. Ano novo significa virar uma nova página? Não. O que significa ano novo? Mudar as páginas ou mudar os calendários não muda o tempo. Tirar a folhinha de 2009 e colocar a folhinha de 2010? Não. Muitas pessoas dizem, bem, o ano velho já foi. Lançamos fora o velho calendário de dezembro agora e penduramos o outro do ano novo. Quê? Isto é o que o ano novo significa para eles? Para mim, eu quero ver o que está prometido para o dia.
Eu quero saber o que é a luz da hora, para então eu poder saber como andar nesta luz. Desejo saber onde estou vivendo, em que era estou, a que distância estou do caminho. É para isso que você quer saber? É para isso que você veio aqui? É para isso que eu vim aqui? Não significa mais simplesmente, eu tirei a folhinha do ano de 2009, agora eu tenho a folhinha do ano de 2010. Começou um ano novo, tudo novo. Mas para mim eu quero dizer o que significa este ano. Eu quero ver o que está prometido para mim neste dia, nesta hora, neste ano que se inicia. Eu quero saber o que é a luz da hora. O que vai acontecer para mim poder andar nesta luz, andar neste caminho? Para começarmos, todos sabem que Jesus Cristo é o caminho. Mas eu quero saber quem conhece a verdade para andar neste caminho. Porque saber que Jesus é o caminho, o bêbado sabe. Quem é o caminho da salvação? Jesus. A prostituta se perguntar, Jesus. Se perguntar para o assembleano, Jesus. Se perguntar para o metodista, Jesus. Mas eles não conhecem a verdade para andar neste caminho. Porque quando eles conhecerem a verdade, então eles serão libertos para andar neste caminho. É isso que está escrito em São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus Cristo não disse eu sou somente o caminho, ele disse eu sou o caminho, mas eu sou a verdade e eu sou a vida. Então eu conheço o caminho, mas não só conheço o caminho, eu conheço a verdade para andar neste caminho. Eu conheço a verdade da hora para andar na luz da hora, na luz do dia. E isto é muito mais importante do que conhecer que Jesus é simplesmente o caminho. Eu sinto muito, Senhor. Isto é, então eu me arrependo do meu pecado. É uma lamentação a Deus. E como que Davi estava dizendo, eu declaro a minha iniquidade. E eu estou arrependido. E Deus não faz nada por acaso, viu? Sabe que Deus não faz nada por acaso? Tudo tem um símbolo, tudo tem um sentido, uma confirmação. E quando alguém vem e diz, eu não consigo ficar com isto dentro de mim, escondido, este pecado que eu cometi. Porque nós estamos chegando numa hora em que quando erramos, algo tem que nos ferir, algo tem que nos entristecer. Algo tem que nos machucar. Isto é a prova de que temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado. Este Espírito Santo só pode ser entristecido se você tem ele. Se você não tem, você nunca vai entristecê-lo. Porque você não tem para começar. Mas se você sentiu, e isto que aconteceu, que eu não vou dizer, simplesmente foi o quê? Uma confirmação. Deus faz esses tipos de coisa. E deixa eu te dizer, nós estamos aqui nesta noite para justamente fazer uma lamentação a Deus. O livro que existe na Bíblia, chamado de Lamentações de Jeremias, lamentando a destruição do templo, o término do culto ao Deus dos judeus e a condição triste do povo em Jerusalém, cidade assolada por Nabucodonosor, no ano de 605 a.C. Veja que Jeremias lamentava, ele sabia que era a profecia cumprida. Mas quando ele lembrava do templo destruído, quando ele lembrava dos cultos que tínhamos ali na igreja e agora não tem mais, ele chorava por causa daquilo.
ele lamentava, e nós temos Jeremias como o profeta chorão. E ali nós vemos 5 tópicos do livro de Lamentações de Jeremias. E o primeiro tópico é a humilhação de Jerusalém, os pecados e a aflição do povo, no capítulo 1. No segundo tópico é o cerco, a fome e a ruína de Jerusalém, no capítulo 2. No terceiro tópico nós vemos de Jeremias desolado. Nós vemos o convite de Jeremias ao povo a se voltar arrependido a Deus para obter misericórdia. Isso está no capítulo 3. Aí no quarto tópico nós vemos as grandes aflições de várias classes de pessoa, que é o capítulo 4. E no tópico 5 nós vemos os males presentes e tristes recordações, que está no capítulo 5. Então nós vemos a humilhação de Jerusalém, o pecado do povo, a aflição do povo, nós vemos o cerco, a fome, a ruína, nós vemos a desolação, e nós vemos Jeremias chamando o povo ao arrependimento. Nós vemos Jeremias chorando por causa da destruição do templo, e é uma das coisas que nós devemos realmente ter sensibilidade do nosso espírito, é se nós começarmos a notar que este templo do Espírito Santo está correndo o risco de ser destruído, de ser atacado por espíritos da Babilônia, por espíritos do mundo, por espíritos que vêm tentar destruir o templo, a casa de Deus. Porque o culto que você presta não é simplesmente nessas 4 paredes. O maior culto que você tem é nesse templo de carne que você habita e que eu habita. O templo que Deus quer é este aqui. Não é essas 4 paredes aqui, ó. Não. Esta aqui, este é o templo. Este é o templo que corre o risco das ruínas. Este é o templo que corre o risco do velho Nabucodonosor vir e invadir. Este é o templo que corre o risco de Babilônia saquear. Mas Babilônia só poderia ter o direito de ir até Jerusalém e acabar com o templo se o povo continuasse em pecado. Mas se o povo se arrependesse, se o povo se humilhasse, se o povo clamasse a Deus, então Nabucodonosor não podia se aproximar do templo, ele não podia chegar no templo. Assim também, se nós nos humilharmos, se nós clamarmos a Deus, se nós pedirmos misericórdia para Ele, Satanás não pode se aproximar deste templo que é a casa de Deus. Ele pode até atacar estas paredes aqui, mas essa aqui ele não pode tocar. A noiva está indo para um nível que, se ela fizer algo de errado, isso fere o seu coração. Isso fere a sua alma. Isso fere os seus sentimentos. Isso não te deixa sossegado. Isso não te deixa quieto. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras? E pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
inimigo de Deus? Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Irmãos, nós vamos ler Zacarias capítulo 12. Graças a Deus. Zacarias capítulo 12. Quando Israel encontrar com ele. Versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no vale do Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte. Por quê? Porque Deus vai ter que primeiramente derramar sobre ele um espírito de súplica, um espírito de quebrantamento, um espírito de pedido de perdão. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e o espírito de súplica. Sabe o que quer dizer isto? Antes que alguém venha se arrepender, antes que alguém venha se humilhar, é obrigado, é necessário Deus colocar o arrependimento dentro do coração daquela pessoa. Sabe por que Israel vai chorar amargamente quando olhar o seu Messias com as mãos furadas? Sabe por quê? Porque Deus vai derramar sobre ele o espírito de graça. Deus vai derramar sobre eles o espírito de súplica. E eles lamentarão, e eles chorarão, que será grande o pranto que eles vão fazer, que eles vão lamentar. Então, eu espero que no nome de Jesus, esta mensagem possa trabalhar no teu coração profundamente, que durante este ano que nós estamos iniciando, que já terminou o ano de 2009, e agora nós devemos, como disse o nosso profeta, olharmos e vermos quantos pecados nós cometemos diante do Senhor, quantos erros que nós cometemos. Assim que estamos frente a este ano, como todos os anos, eu tenho um pesar por nossos erros do passado.
pecado, meu Deus. Agora eu quero dizer para você, não aqueles erros que você se acertou, não aqueles erros que você confessou, não aqueles erros que você pediu perdão, não aqueles erros que você fez e você foi logo acertar, mas eu quero dizer, irmãos, eu quero dizer quanta coisa nós temos que dizer para Deus hoje. Eu sinto muito, Senhor, porque não existe somente o pecado de você fazer, mas existe o pecado de você não fazer. Que é o pecado de omissão, né? Que é o pecado da inutilidade da pessoa. E nós, olhando para trás neste ano, nós vemos e eu pergunto se nós não poderíamos dizer: Senhor, eu sinto muito, porque quantos irmãos eu deixei ofendido. Nós poderíamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sinto muito, porque houve quantas brigas que eu fiz que eu não acertei. Eu poderia olhar para Deus e dizer: Senhor, quanta cobiça que eu não pedi perdão. Eu poderia olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sinto muito, quantos negócios mal feitos que eu logrei. Não muitos estranhos, talvez até parentes e até talvez membros da igreja. Senhor, eu sinto muito, porque quantas mentiras ditas e não acertadas. Quanto tempo perdido no celular. Senhor, eu sinto muito. Quanto tempo perdido na internet. Senhor, eu sinto muito. Quanto tempo perdido na frente da televisão, vendo o que não presta. Eu sinto muito. Porque Deus, primeiro, você tem você. Depois você tem a internet. Depois você tem o celular. Depois você tem os teus amigos, os passeios, parentes, e Deus fica lá pelo 10º lugar. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Eu poderia então dizer: Senhor, eu sinto muito, porque eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar neste ano. Eu sinto muito porque eu ofendi muitas pessoas, muitos irmãos. E Deus quer uma família. Deus quer uma família que pode dizer: eu sinto muito. Deus quer uma igreja que possa dizer: eu sinto muito. Deus quer irmãos na igreja que possam olhar um para o outro e dizer: Senhor, meu irmão, eu sinto muito. Uma família que pode dizer: me perdoe. Porque só existe uma natureza que não se arrepende. Só existe uma natureza que não se humilha. Só existe uma natureza que não pode nem pede perdão. Esta é a natureza de Satanás. É a de Lúcifer. Ele não pode pedir perdão, ele não pode se arrepender. Por isso não há no vocabulário de Lúcifer: eu sinto muito. Não há no vocabulário de Lúcifer: eu me arrependo. Mas no teu vocabulário, no meu vocabulário, no vocabulário da família, da igreja, de você individual, tem que haver esta palavra: eu me arrependo, eu sinto muito. Eu sinto muito, Senhor, porque eu não orei como deveria orar este ano. Eu sinto muito, Senhor, porque eu não consegui frequentar
cultos como deveria frequentar. E muitas vezes não foi porque eu não podia ir, Senhor, mas foi relaxamento meu, foi descuido meu. Então eu sinto muito, Senhor, eu me arrependo de não ter feito o melhor para Ti. Eu sinto muito, Senhor. Sabe o que acontece? Quantas vezes, quando eu me converti, quando você se converteu, Deus te deu, sabe o quê? Um coração novo, um espírito novo. Mas muitas vezes, porque Deus tirou aquela serpente do nosso coração e colocou ali a pomba, o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós, sabe o que é que nós fizemos? Nós vamos e pegamos a velha natureza de volta, pegamos a velha serpente de volta e colocamos aqui dentro. Buscamos a velha natureza, tiramos a pomba de dentro do nosso coração e colocamos a serpente. Não é que ela vem, irmãos, não, o diabo não vem assim. Não, é você que leva ele para dentro. É você. Paulo disse: não deis lugar para o diabo. Para o diabo, para a velha serpente, a velha natureza se manifestar, é obrigado você deixar. É obrigado você abrir a porta. Se você não abrir a porta, ele não pode entrar. Não me diga, o diabo me enganou e tal coisa. Não, você está selado por dentro, ele é obrigado a ficar selado por fora. Para ele entrar aí, ele vai ter que simplesmente se converter. E se ele se converter, ele é teu irmão. Então ele não pode te causar dano algum, a não ser que você vá no terreno dele. A não ser que você escancare a porta para ele. A não ser que você queira. Mas às vezes, eu sinto muito. Mas às vezes, nós brigamos. E brigamos por coisas que não são eternas. Brigamos por coisas banais. Brigamos por coisas passageiras. E por coisas passageiras, por coisas que não são eternas, nós perdemos irmãos, nós perdemos amigos, nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de razão. Porque nós não temos no nosso vocabulário: eu sinto muito, me perdoe. Por isso que nós perdemos amigos. A maior tristeza de Jesus não foi em ser traído, meus irmãos, foi em perder o amigo que ele tinha. Não, eu não estou preocupado que alguém me traia, porque quando ali naquele bar ou naquele armazém está escrito eu não vendo fiado, não é porque o dono do armazém está preocupado em perder ali os 50 reais que ele vai vender de mercadoria, mas ele está preocupado em perder o amigo, o cliente, porque os 50 reais não é nada. Os 100 reais não é nada, os 200 reais não é nada, mas a pessoa custou um preço caro, a pessoa foi cara, ela foi um homem, foi no Calvário por ela, um homem foi e deu a vida por ela.
Irmão, não é a questão da briga, não é a questão da discussão, não é a questão do palavrão, não é a questão do mal entendido, é a questão do amigo que vai ser perdido. Então vale a pena, o que vale mais, perder o amigo ou usar esta palavra: eu sinto muito, me perdoa, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isto? Quando a pessoa não tem isso no coração, quando ela não tem a intenção, porque se humilhar é difícil, ela coloca uma placa no peito chamada razão, e ninguém tira aquilo ali dela. Ela não se dobra por nada, ela não se quebra por nada, ela é soberba, ela é exaltada, mas a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, Deus humilha o exaltado. Tem gente que é difícil de lidar, difícil de tratar com eles, difícil de tratar com elas, porque eles não olham o valor. Eles estão preocupados, é porque eles vão perder os 50 reais da compra, eles vão perder os 100 reais da compra. Eles não estão preocupados com o amigo, eles não estão preocupados com o cliente, eles estão preocupados com o que eles vão perder. O que você vai perder? Irmão, o que eu vou perder? Olha o que eles vão pensar de mim. Olha só o que me falaram de mim. Olha só o que eles disseram de mim. Você vai perder o que? A tua reputação? O que é a tua reputação? Nada mais do que um lixo. A minha reputação não é nada mais do que um lixo. Família Pisoni não presta para nada, mas eu tenho um caráter formado na fornalha da aflição. Esse vale, esse eu vou levar para a eternidade. E como é que vai ficar a minha posição? Como é que vai ficar o meu nome? O teu nome não é nada, é esterco, é lixo. Mas porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não ando aí fora com mulheres erradas, porque eu tenho cabelos longos, porque eu ando com saias compridas. Bom, eu creio que está tudo bem. Eu estou indo na igreja, eu estou dando meus dízimos certinho, eu estou tomando da ceia. Bom, sabe o que é que Deus está olhando? Deus está olhando muito mais além. Israel estava muito bem por fora, parecia que eles eram tão lindos, tão bonitos, parecia que não havia ninguém. E diz o nosso profeta que ninguém podia apontar um dedo para aqueles fariseus. Eles tinham uma aparência de santidade 10 vezes mais do que Jesus. Mas quando trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus, eles trouxeram com todas as razões e a Bíblia na mão para apedrejá-la e matá-la. E Jesus nunca disse que não era para fazer. Jesus disse: tudo bem, realmente está escrito, vamos obedecer. E tem que matar mesmo, vamos matar. E para ser morta tem que cumprir a lei, tem que ser com pedra. E quem vai apedrejar tem que ter condições para apedrejar. Então, qual de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Manda a primeira. Um de vocês que não tiver pecado, pode matar, porque está escrito e tem que ser morto. Jesus nunca disse que aquilo não era assim. É verdade, pode, mas tem uma condição: o que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Sabe quem é que tinha condições de atirar a primeira pedra? Era Jesus. Era só ele que não tinha pecado. Era só ele que não tinha nada de errado. Era só ele que podia pegar uma pedra e dar na cabeça daquela mulher. Ele era o único, ninguém mais.
Mas quando eles foram embora, ele olhou e disse: mulher, eles não te condenaram. E nem eu te condeno. Mas Israel vivia, sabe como? Vai ali no cemitério no dia 2 de novembro. Parece que não tem ninguém morto ali, né? Parece que não é um cemitério. Parece que não é, porque é tudo enfeitado de uma tal maneira que talvez nem o banheiro da casa deles é tão bonito assim. Tudo adornado, tudo bonitinho, tudo limpinho. Mas, irmão, ali dentro, se abrir tirar aquele azulejo, tirar aquelas florzinhas de cima, abrir aquilo ali, ossos podres, carnes aputrefadas. Era assim que estavam as pessoas. E Jesus olhou para eles e disse em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus disse em São Lucas 6:46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por quê? As pessoas parecem ser bonitas. Deus olha muito mais além. Mas porque nós somos um pregador, somos um diácono, somos um músico, somos um cantor, nós não percebemos quando Deus vai se afastando. Mas, Senhor, eu sinto muito. Sabe quando é que você vai notar que Deus não está mais com você? Sabe quando? Não, enquanto está tudo bem, você não vai notar que Deus não está contigo. Quando foi que Sansão notou que Deus não estava mais com ele? Foi quando os filisteus vieram sobre ele. E ele pensou: agora eu também vou sair nesta minha força. Eu também vou vencer esta luta. Eu também vou vencer este problema. Eu também vou vencer esta dificuldade. Eu também vou passar por esta tentação. Eu não vou cair nisso. Então foi quando Sansão foi para vencer a situação. E ele viu que não tinha mais força. E ele viu que Deus não estava mais com ele. Foi aí que ele percebeu que o seu cabelo estava cortado. Foi aí que ele percebeu que a sua força se foi. Foi aí que ele percebeu, e a Bíblia diz que Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Mas ele descobriu que Deus não estava mais com ele. Quando foi? Quando ele foi enfrentar um problema. Sabe quando é que você sabe que Deus não está mais contigo? Deixa vir um problema. Deixa vir uma luta. Deixa vir uma dificuldade. É que Deus foi se afastando, você foi se afastando tanto de Deus, bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, que você não notou. Você não notou, você ficou só uma casca de crente. E você não notou que ele não estava mais contigo. Mas quando veio a luta e você pensou que ia passar, o diabo te deu uma rasteira. Aí, você começou o quê? A reclamar. Sansão não estava preocupado, ele esqueceu da família dele, ele esqueceu dos irmãos, ele esqueceu da igreja, ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu dos amigos. Agora lá estava ele cego, sem saber o que fazer, sem direção nenhuma e sem Deus. Quando vier a luta e você ficar com medo, irmão, quando você dizer para um problema, para uma luta, eu não vou dar conta, você está dizendo, Deus é derrotado, Deus é perdedor, Deus não vai ganhar essa. Mas eu quero dizer para você, sabe quem é que vence as lutas em mim e em você? Não é você, não é eu, é Deus.
Quem é que venceu aqueles 1000 filisteus? Foi Sansão? Não. Quem foi que carregou a porta de Gaza de 4.500 quilos? Não foi Sansão, foi Deus. Mas quando Deus saiu, 3 filisteus prenderam ele. Mas ele só soube quando o problema chegou. Você só vai saber que Deus não está mais na tua casa, que você já parou de orar faz tempo, que já parou de jejuar faz tempo, que já parou de ler Bíblia faz tempo, quando a tua casa cair, quando os problemas vierem, e você vai botar a mão na cabeça e o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo um derrotado? Por que eu não estou vencendo isso? Porque você deixou Deus. Deus não foi Deus que te deixou, não. Foi você que deixou Ele. Você deixou Ele em algum lugar. Deixou Ele na frente de uma televisão. Deixou Ele na frente de um filme. Deixou Ele na frente da internet. Deixou Ele em frente de filmes pornográficos. Deixou Ele em frente de músicas mundanas. Deixou Ele no celular. Você que deixou Ele, mas você nunca teve condições, nem coragem, de dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu sinto muito. Mas sabe o que Deus reservou para hoje? Deus reservou esta mensagem, não é para aqueles que não vieram, é para você. Deus reservou esta mensagem para você que está nesta condição, que vive nesta vida, que precisa desta palavra. Deus não nos reuniu aqui por acaso. O que Deus quer? Quando Sansão colocou entre ele e Deus, Dalila. Entre ele e Deus, a Dalila. Quando Sansão disse: Jeová, tu fica em segundo plano, primeiro é a Dalila. Sansão colocou Dalila entre ele e Deus. E você? O que tem colocado? Você colocou a mulher entre você e Deus? Colocou a namorada, o namorado entre você e Deus? A palavra foi quebrada. A palavra foi desfeita. A palavra foi pisada em cima. Por causa da paixão carnal? Por causa do desejo compulsivo do sexo? Aí foi colocado entre você e o teu Deus a tua concupiscência, o teu desejo carnal. E você não teve coragem de dizer: Senhor, eu sinto muito. O que foi colocado entre você e Deus? A televisão? O celular? Você pode observar, quem vive diretamente no celular aqui, assim, que parece que é viciado em celular, pode tomar cuidado que ele está envolvido com pornografia. Pode ver que ele está envolvido, ou ela, sei lá. Por isso que filhinhas novinhas e tudo mais, olha, o que você colocou entre você e o teu Deus? A internet. Eu não consigo ficar sem a internet. Eu não consigo ficar sem o MSSM lá. Eu não consigo ficar sem o meu Orkut. Aí coloca todas as fotos dela ou dele lá no Orkut. E você não vai colocar nenhuma foto tua feia lá. Você vai produzir bem. Ficar com umas poses sexy, bonita, para os homens cobiçar. Aí você, se Jesus vir, eu vou no arrependimento. Vai não. Adúltero e adúltera não entram no céu, mas eu nunca deitei com um homem, eu nunca deitei com uma mulher. Não interessa. O profeta de Deus diz que Jesus falou que se um homem olhar numa mulher desejando no coração, ele já adulterou com ela. E o profeta de Deus diz que ela é uma adúltera perante Deus. Mas você nunca disse: eu sinto muito. Porque você colocou entre você e Deus aquele teu desejo. Mas você não consegue parar, você prefere a morte, você prefere teus olhos furados, você prefere ficar prisioneira dos filisteus, prisioneiro do diabo, do que parar, porque você não ouve ninguém,
Você tem o teu rumo já preparado, já alinhado pelo inferno. A tua natureza não veio do céu. Meu Deus, você deveria dizer: Senhor, eu sinto muito. Eu coloquei entre mim e Deus a razão, a birra. Eu sou birrento. Eu sou de natureza nervosa. Deus ainda pode mudar a natureza. Deus ainda pode, o Espírito Santo ainda muda a natureza de pessoas ruins, brabas. Eu sou briguento, eu discuto fácil, eu xingo fácil, eu por pouco ou por 2 palitos, como diz aí no mundo, eu brigo. Mas ainda há um Deus que pode mudar esta natureza. Eu coloquei entre mim e Deus a intriga. Eu me intriguei com aquela irmã no início do ano e nunca mais me acertei. Eu me intriguei com aquele irmão no início do ano e nunca mais me acertei. Você nunca tem capaz de dizer: eu sinto muito? Eu coloquei entre eu e o meu Deus a filhinha querida. A filhinha pinta e borda, o filhinho pinta e borda, e lá vai a corujona, né? Lá vai o corujão. Tadinho da minha filha, tadinho do meu filho. E não vai saber, porque nenhum pai, nenhuma mãe, eles têm os olhos abertos para ver os erros dos filhos. Ninguém. O vizinho adverte: o teu filho está andando com mal companhia, a tua filha está andando com mal companhia. Aí você diz: o vizinho é falador, o vizinho é fofoqueiro, o vizinho é mexeriqueiro. Sempre bota a culpa no vizinho. O vizinho está querendo te ajudar e você não está abrindo os olhos, seu cego. Sua cega. É porque pai e mãe nunca admitem erro de filho. Aí coloca entre eles e Deus o filhinho querido, a filhinha querida, idólatras. Aí porque os outros tentam te abrir os olhos, tu chama eles de fofoqueiro, de maldizentes. Irmão, por mínimo que seja um sinal de fogo que você ouvir, vai atrás para ver, viu? Não confia na filhinha não, não confia no filhinho não. Eles são muito malandrinhos, viu? Ah, na minha filha eu confio. Então vai nessa. Vai. Continua, seu cego bobinho. Não. O meu vestido degotado eu não paro de colocar e vou continuar colocando. Tudo bem, não tem problema. Tua natureza não é daqui mesmo. Não é de Deus mesmo. É outra. É teofania caída lá do inferno. Então continua com teus vestidos degotados. Continua, você colocou entre você e Deus o teu degote, vê ali já aparecendo quase as mamas. Não tem coragem de colocar ali uma camiseta que possa tapar os peitos. E que tal se o homem andasse com o peitão cabeludo de fora? Que tal se o homem andasse assim e viesse assim para o culto? Isso aqui não tem nada para cobiçar, perna cabeluda. As irmãs têm pernas bonitas, elas podem andar assim de mini saia. E se nós viesse assim para a igreja? Mas a filhinha sabe mais do que a mãe, né? Umas bobinhas. Ah, o meu sapato alto eu paguei foi R$100. Eu não vou desfazer dele de jeito nenhum. E aí eles, para disfarçar que não querem usar sapato de salto alto, eles compram aquelas plataformas. Sabe o que é aquele sapato de plataforma? Que eu fui descobrir agora? Aquele sapato de plataforma, você não vai ver em nenhum lugar. Se você vê um outdoor de mulher pelada, você vai ver ela com sapatão ou de salto alto ou de salto de plataforma. É usado pelas mulheres para elas fazerem striptease. Mulheres de cabaré usam sapatos de plataforma. Mas você colocou entre você e Deus o teu sapatão de plataforma. Para disfarçar o salto alto. Eu sinto muito, Senhor. Você sente? Você sente? Você pode dizer: eu sinto muito.
que você tem colocado entre você e Deus? Hoje é o dia de você dizer para o Senhor: Senhor, eu sinto muito. Olhe para o teu irmão, para a tua irmã, mas não dando risada e nem mostrando os dentes, mas com um olhar triste. E diga para ele: irmão, eu sinto muito. Irmão, eu sinto muito. Por que você sente muito, irmão? Porque você não foi completamente fiel a Deus este ano? Porque você não fez tudo o que deveria fazer para Deus neste ano? Porque você decepcionou Deus neste ano? A Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quantos gostariam de ter, irmãos, uma nova chance? Aqueles que estão lá no inferno, baseando-me na Bíblia Sagrada, eu digo isto: aquele homem rico que foi para o inferno, ele queria uma nova chance. Quem está no inferno hoje queria uma nova chance. Irmãos, nós ainda estamos aqui, estamos respirando, temos ainda chance, a oportunidade para nós ainda de dizer: Senhor, eu me arrependo, eu sinto muito, meu Deus. Aleluia. Por quê? Porque quando alguém se arrepende, quando uma pessoa diz para Deus: eu sinto muito, sabe o que acontece? Nós mudamos o coração de Deus. Nós mudamos o olhar de Deus. Uma pessoa arrependida e humilhada pode mudar o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus iria destruir Nínive. E depois que Nínive se arrependeu, Deus disse, no capítulo 4, no verso 10 e 11, e disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A minha Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães beberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me assaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já tivestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baça, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que
fizeram os amorreu, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Quer mais? E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez depois que ele ouviu a pregação do Elias? Rasgou as suas vestes, cobriu a sua cabeça de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Só existe uma coisa para deter a ira de Deus: é o arrependimento. Só existe uma coisa para endireitar: é o arrependimento. A Bíblia diz, no segundo livro de Reis, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 18, acerca de Manassés. Escute o que ele fez. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele levantou altares a Baal. Ele se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. Ele edificou altar aos outros deuses na casa do Senhor. Ele fez seu filho passar pelo fogo. Ele adivinhava pelas nuvens. Ele era agoreiro. Ele instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ele pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Sabe o que é que ele fez numa casa? Colocou duas imagens de escultura. Diz a Bíblia: porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Sabe o que é que o povo de Deus fez? Sabe o que é que o rei de Israel fez? Fez pior do que as próprias nações que eram pagãs. O povo crente estava pior do que os mundanos. Sabe o que é que ele fez mais? Ele também derramou tanto sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo. O seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O que você me diz de um homem desse? Em 2 Crônicas 33, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais. Agora Manassés está preso entre os espinhos. E uma pessoa presa entre os espinhos, quanto mais se mexe, mais vai se espetar. E o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Isso foi o que Manassés fez. O que é que ele fez? Depois de uma pregação, depois do juízo vir, ele veio no altar, ele chorou, ele se humilhou, ele se arrependeu. E sabe o que é que Deus faz quando acontece isso? Deus perdoa. Deus coloca a sua misericórdia. Mas não termina aí. E depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. O que é que você vai fazer depois de sair daqui?
como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. O que você vai fazer com aquelas porcarias que você tem dentro de casa? E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor. O que você vai fazer com aquele moloque que você tem dentro de casa? Você vai continuar ali adorando o teu moloque? Ao invés de você tirar aquilo ali dali e colocar mensagem, literatura, e fazer o seguinte, colocar ali um altar de oração, para orar a Deus. O tempo que você fica na frente daquele moloque, você fica orando a Deus, ensinando teus filhos a adorar o Deus vivo, lendo a mensagem para eles, lendo a Bíblia para eles. O que você vai fazer? Ou você vai continuar com esses ídolos? E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque o profeta de Deus diz na mensagem à era de Laodiceia, página 319: agora, se todas as coisas contra as quais o Espírito está clamando são genuínas desta era, precisamos que alguém entre em cena, como fez João Batista, e desafie a igreja como nunca antes. E é exatamente isso que está vindo para a nossa era. Outro João Batista está vindo, e ele clamará exatamente como fez o primeiro precursor. Sabemos que ele fará isso por causa do que os versículos seguintes diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esta é a mesma mensagem que João tinha quando clamou naquele deserto religioso de fariseus, saduceus e pagãos: arrependei-vos. Não havia outro caminho para voltar a Deus naquele tempo, e não há outro caminho agora. É arrependei-vos, mudai de opinião, voltai-vos, arrependei-vos, pois por que razão morrereis? O que é que eu vou fazer, pastor? Eu me atolei tanto que não consigo sair. Tudo que você deixar de pedacinho vai servir como um ponto de apoio para o diabo. Se não desfazer, se não tirar, você vai cair no mesmo buraco. Se não tapar esse buraco, você vai cair sempre nele do mesmo jeito. Não tem jeito. O que posso eu fazer? Para encerrar, eu vou ler Isaías capítulo 1. Sinto muito, Senhor. Capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, se arrependam e vem. E ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra.
Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu sinto muito. Eu me arrependo. Eu me arrependo de não orar o suficiente durante este ano. Eu me arrependo de ter jejuado pouco durante este ano. Eu me arrependo de não ter lido o suficiente durante este ano. Eu me arrependo de ter pregado pouco durante este ano. Eu sinto muito por eu não ter podido e nem ter ido muitas vezes podendo, mas não fui visitar alguns irmãos que deveria ser visitado. O que eu posso te dizer é: sinto muito. Eu me arrependo e eu peço perdão. Eu me humilho diante do Senhor e também diante de vocês. E peço que vocês orem por mim, porque eu sou o mais necessitado. Faça a tua oração, seja ela de arrependimento, seja ela de agradecimento, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque nada me tocou, tudo que o pastor falou, eu estou em dia. Mas se Deus falou contigo, é hora de você dizer para Ele: eu sinto muito, Senhor.